Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje nós vamos aprender mais da Palavra de Deus com uma dúvida interessantíssima, que é a seguinte: meu tempo tem sido muito curto nos últimos meses devido ao trabalho e devido a eu estar também estudando. Nesse período não deixei de servir a Deus, mas não tenho conseguido orar por períodos mais longos. Deus aceita quando eu oro orações mais curtas? Ou Ele quer que eu fique mais tempo orando para a oração valer? Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente essa dúvida. E você? Suas orações são mais curtas ou mais longas? Você tem alguma dúvida também da Palavra de Deus? Coloque aqui nos comentários desse vídeo. A sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Eu tenho selecionado toda semana muitas perguntas para a gente responder aqui, então aproveite esse espaço abençoado de estudo. Mas é claro, para você ter acesso a essas dúvidas que eu vou responder, você tem que se inscrever. Embaixo desse vídeo tem ali o botãozinho inscrever-se. Faça a sua inscrição, marque as notificações e lembre-se de dar uma passadinha aqui no canal todos os dias. 15 horas, de segunda a sexta, eu estou publicando estudo novo aqui. Aproveite, é gratuito, é aqui no YouTube para o seu crescimento espiritual. Se ainda não me conhece, eu sou o professor presbítero André Sanches, autor do blog esboçandoideias.com e também desse canal. Eu vou te ajudar a entender temas polêmicos, complexos, difíceis da Palavra de Deus de uma forma simples, objetiva e com texto na tela, explicando de fato de uma forma que você possa entender. Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Começamos com Mateus 26, versículo de número 40, que diz o seguinte: e voltando aqui, Jesus está falando, para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma horinha pudestes vós vigiar comigo? Olha que interessante, Jesus está censurando aqui os discípulos por não conseguirem ficar um tempo longo orando, clamando, vigilantes naquele momento especial de Jesus Cristo que ele iria passar. Seria aqui uma crítica de Jesus a orações apenas curtas? Veja, quando o assunto é oração, nós geralmente pensamos que um tipo de oração que Deus se agrada mais, assim, se a gente pudesse escolher o que Deus mais se agrada, geralmente a gente pensa o seguinte: olha, Deus se agrada de uma oração que é mais longa, que é mais bonita, que tem palavras interessantes, bastante clara, cheia de fé. Enfim, aquela oração que a gente sente assim uma presença de Deus quando a pessoa está orando. Esse tipo de oração é linda demais, de fato. Porém, você verá que essa não é a realidade de todas as orações que a gente vê dentro da Bíblia Sagrada. E nem mesmo um modelo de oração como se Deus ouvisse apenas orações mais longas. Eu vou ensinar você a respeito de orações longas e orações curtas. E no final desse vídeo, eu quero que você fique até o final, porque eu vou mostrar um perigo que o crente tem que tomar muito cuidado quando ele faz muita oração curta, ok? Então acompanhe tudo para que você entenda todo esse contexto. E nós vamos começar aprendendo sobre orações longas e orações curtas que são citadas dentro da Bíblia, para que a gente contextualize detalhadamente o que a Bíblia diz a respeito de uma e a respeito de outra. Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada como um todo, nós encontramos sim algumas citações de orações dentro da Bíblia que são bem longas, que são bem trabalhadas, que tem muitos pedidos e louvores e um monte de coisa dentro dessas orações. Por exemplo, quando Salomão orou lá na consagração do templo, está lembrado? Quando o templo ele é construído e é terminado, Salomão vai a essa consagração como o rei que ordenou essa construção e ele ora ali naquele lugar, conforme está em 1 Reis 8, a partir do verso 22. Diz o texto que pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel. Ou seja, foi uma oração pública e estendeu as mãos para os céus
e disse. E aí começa então uma oração bastante longa. Essa oração de Salomão, ela se estende até o versículo de número 53 desse capítulo. Ou seja, nós temos aqui uma oração que pega 32 versículos. Uma oração que tem aí uma quantidade bastante longa, e ainda se a gente considerar que muitas vezes é um tipo de resumo do que o rei falou, ela pode ter sido ainda maior. Essa foi uma oração que Deus aceitou ali no texto? Uma oração longa, bonita? Sim, a Bíblia vai dizer ali pra gente que Deus se agradou dessa oração de Salomão, mas não por ela ser longa, mas por ser uma oração de todo o coração e que estava de acordo com a vontade do Senhor. Então, tem oração longa na Bíblia? Sim, tem. Mas você vai se surpreender quando eu te mostrar que a maioria das orações que são citadas na Bíblia, elas são, na verdade, curtas. Exatamente. Não são orações tão longas, mas são orações resumidas, com algumas frases apenas, e não orações grandonas como essa de Salomão. Sim, orações com apenas poucos versos, e eu vou te mostrar um exemplo para que você possa compreender na prática. A palavra vai dizer aqui em Isaías 38, versículos 2 e 3, a respeito da oração de Ezequias. O rei Ezequias foi aquele rei que recebeu uma profecia do profeta Isaías, a mando de Deus, e disse: olha, arruma tua casa que você vai morrer. E Ezequias faz essa oração. Virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha que lindo. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E diz o texto que ele chorou muitíssimo. Uma oração citada aqui como sendo bem breve, bem curta, bem direta, mas cheia de sinceridade e de coração quebrantado. Essa oração de Ezequias, ela foi curtinha, mas o significado dela alcançou o coração de Deus. Ela estava cheia de amor pelo Senhor, de confiança de que o Senhor poderia transformar, mudar a situação dele, de Ezequias. E de fato o texto vai nos ensinar que Deus ouviu essa oração e mudou a situação de Ezequias, acrescentando mais 15 anos de vida ali diante da oração e do quebrantamento desse rei. Bom, então nós já vimos que tem oração grande, tem oração curta. Agora vamos pensar juntos o seguinte: qual seria, biblicamente, o tamanho ideal de uma oração para que Deus ouça essa oração que eu estou fazendo? Eu vou te explicar isso, mas antes aquele recadinho rápido. A gente sabe que oração é importante, mas estudo da Bíblia também é muito importante. É por isso que eu criei, já há mais de 5 anos fazendo esse curso, um curso da Bíblia inteira. Conheça a sua Bíblia de capa a capa, Gênesis até Apocalipse, em videoaulas e com contato particular e direto comigo. Aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo, nós temos o link que vai para a página. Esse é um projeto missionário, extremamente barato, que você pode participar. Vai ajudar missões e ainda vai estudar a Bíblia Sagrada, pois esse é o nosso objetivo com esse curso. Bom, vamos lá. O que podemos perceber nas narrativas bíblicas é que a oração ideal, ela não tem um tamanho. Exatamente. Deus não deixou ali uma régua de medir orações. Em alguns momentos a oração poderá ser longa, em outros momentos ela poderá ser mais curta, como nós vimos nesse exemplo. Mas vamos ser sinceros, tem horas que a gente faz a opção sempre pelas orações mais curtas. E eu vou falar para você o perigo disso daqui a pouquinho. Mas antes, olha só, existe um elemento que deve estar presente em qualquer oração, seja ela longa ou seja ela curta. Vejamos como que Jesus nos explica a respeito dessa questão. Lá em Lucas capítulo 18, versículo de número 11, Jesus fala de 2 orações. O fariseu, e você sabe que o fariseu era ali um religioso, muito estudioso da Bíblia na época de Jesus, posto em pé, orava, diz o texto, de si para si mesmo. Ou seja, a oração nem chegava em Deus. Mas olha como que ele orava. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Eu não sou roubador, nem injusto, nem adúltero, nem ainda como este publicano, né? Ou seja, o publicano era ali
um trabalhador que trabalhava para o Império Romano e era odiado pelos judeus, considerado uma espécie de menor qualidade de gente. Então observe que este fariseu então tem um tipo de oração bem estranha, orgulhosa e de crítica a outras pessoas. Jesus critica então esse religioso porque a oração dele era vazia, era baseada na falsidade. Até porque ele se mostrava e orava como se fosse perfeito. Ele tinha um orgulho de si mesmo muito grande. Ele orava apenas de forma ritual para cumprir uma oração e não orava de coração a Deus, reconhecendo quem ele era, a sua pequenez humana diante do Senhor, com temor e tremor. Ele não fazia isso. Por isso a sua oração, que era curta naquele momento, não foi ouvida. Mas Jesus, inclusive, critica esse tipo de gente quando fazia orações longas também, e que parecem, orações espirituais, mas não era. Jesus, em Lucas 20, 47, diz o seguinte, ele está falando dos religiosos ali que devoravam as casas das viúvas, ou seja, eles exploravam até mesmo as viúvas, e para justificar as suas atitudes, fazem longas orações. Olha só, estes sofrerão juízo muito mais severo. Ou seja, orando curto ou orando longo, se orou do jeito errado, orou uma oração que não agrada a Deus. Essa foi uma crítica pesada de Jesus. Mas Jesus mostra também um exemplo de uma oração curta e cheia de significado que agradou o coração de Deus e dele também. Aqui em Lucas 18, 13, no mesmo contexto, o publicano agora, ou seja, aquele homem que era desprezado pela sociedade por trabalhar para o Império Romano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, ou seja, de cabeça baixa, reconhecendo a sua condição, batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, ele reconhece diante de Deus a sua pequenez, com temor e tremor de Deus e com um desejo de transformação e mudança. Essa oração curtinha, ela veio de um coração quebrantado, arrependido, um coração humilde na presença de Deus, que se colocou diante do Senhor com verdade, com sinceridade diante de Deus. Então, o que nós temos aqui? Uma oração que agradou o Senhor. Esses são elementos que devem estar, então, em todas as nossas orações, sejam curtas ou longas. Mas temos agora um perigo que eu gostaria de alertar você, uma armadilha muito grande com relação a essa questão de orações curtas, ok? Então fique comigo mais um pouquinho, porque isso aqui precisa estar na minha mente e na sua mente no dia a dia, para a gente não cair nesses erros. Nós podemos concluir erradamente nesse momento que agora eu só preciso fazer orações curtas, porque se para Deus ouvir não tem problema longa ou curta, para que eu vou passar mais tempo orando se Deus ouve as orações mais curtas? É muito mais fácil então eu fazer orações bem objetivas e pronto, está finalizado. Está acabado e aí eu resolvi a minha vida de oração com o Senhor. Esse é um pensamento totalmente equivocado. Sabe por quê? Ele parte de um coração errado diante de Deus. Porque o objetivo da oração não é transformar o Senhor Deus Todo-Poderoso em um balcão de pedidos, onde nós chegamos lá, em 1 minuto, despejamos os nossos pedidos, as petições, o que nós queremos, o que nós desejamos e tchau Deus, obrigado, está orado. Não! Oração é um relacionamento com o Pai e não simplesmente um momento de ficar pedindo coisas. Pedidos fazem parte da oração, mas não são o conteúdo total da oração. A oração é passar tempo com Deus, é ter comunhão preciosa com Ele. E comunhão exige, sim, tempo e tempo de qualidade. Comunhão exige dedicação que vai além de uma oração de 1 minuto. Mas, presbítero, você acabou de ensinar aqui que a oração curta também agrada a Deus. Sim, também agrada a Deus e pode haver uma oração de 1 minuto que agrada a Deus. Mas veja, é necessário que tenhamos nossos encontros mais longos também com o Senhor. E para quê? Com qual objetivo? Nutrirmos nossa
comunhão com Ele, estar na presença de Deus, conversar com o Senhor de vários assuntos. E isso leva tempo. Observe que temos aqui exemplos bíblicos sobre isso. Quando os apóstolos perceberam que a trabalheira do dia a dia estava tirando todo o tempo de oração deles, eles tomaram providências para que tivessem mais tempo para se dedicar à sua consagração, à sua oração, ao seu tempo de comunhão com Deus. Olha a sabedoria dos apóstolos. Atos 6, versículo 4. E nós sabemos que foi nessa ocasião que nasceu então os diáconos, né? Nasceram os diáconos ali que ajudavam em vários trabalhos na igreja. Quanto a nós, dizem ali os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Observe como eles estavam percebendo que estavam perdendo o seu tempo de comunhão e oração na presença de Deus, e eles tomaram providências. E nós temos que seguir esse exemplo, porque hoje nós temos sido, um povo numa época que só faz oração curtinha, que não tem mais tempo de consagração na presença viva de Deus. E ainda tem mais exemplo. Quando alguns dos discípulos estavam cansados demais para passar mais tempo ao lado de Jesus, vigilantes, Jesus os censurou por não se esforçarem um pouco mais a respeito dessa questão. Foi o texto que eu li no início, Mateus 26, 40. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Queridos irmãos, é importante entender que em alguns momentos da vida vai precisar esforço. O nosso coração vai querer dormir, vai querer fazer outra coisa, vai querer só oração curta. Mas o Senhor vai nos dizer aqui nessa palavra que é hora de dedicar um pouco mais, de puxar um pouquinho mais de energia, de puxar um esforço adicional, porque é momento que precisa de comunhão com Deus, precisa de mais tempo na presença dele. Em alguns momentos da nossa vida, as orações curtas podem sim ser usadas, e Deus vai ouvi-las sim, se elas são feitas de todo o coração, como nós vimos, se elas são feitas com humildade diante da presença de Deus. No entanto, a vida de consagração de um servo de Cristo também precisa de momentos de mais tempo na presença do Pai, de comunhão, de orações mais longas, sinceras. E quando eu falo orações aqui, é importante que você entenda, eu compreendo que a oração é uma conversa, é um tempo que nós passamos com Deus. E muitas vezes nós não temos nem palavras para falar para Deus, mas nós ficamos ali na presença dele, louvando, agradecendo, lembrando de tudo que ele tem feito por nós. E nós vamos orando e orando e orando e gastando tempo, enchendo o nosso coração e conversando com ele e abrindo a palavra, entendendo a palavra dele, ele falando com a gente. E tudo isso junto são orações mais longas, sinceras e necessárias para a vida de um servo de Deus. E para a gente continuar esse tema, num novo vídeo agora, eu quero mostrar para vocês 5 lições transformadoras sobre oração que o próprio Jesus Cristo ensinou ali nos seus ensinos, na sua palavra. Se você quer ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre esse tema, clique nesse vídeo e assista mais uma porção da palavra. Fico por aqui, te espero lá, em nome de Jesus.